A Bíblia fala da intervenção de Deus nas questões de seu povo. A história de Ezequias e seus muitos inimigos é um dos maiores exemplos disso. Ezequias era um homem que era o oposto de seu terrível pai Acás. Durante seu reinado, ele recebeu a incomum honra de fazer o que era certo aos olhos do Senhor, assim como seu antecessor Davi havia feito. Agora aconteceu no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Ezequias, filho de Acás, tornou-se rei de Judá. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar, e governou por 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, de acordo com tudo que Davi, seu pai, havia feito. Segundo os Reis 18, 1-3. Ezequias foi um dos poucos reis que aboliram os lugares altos de culto. Ele também cortou os postes idólatras de Asherá e destruiu a serpente de bronze que Moisés havia feito séculos antes, conhecida como Neustã, que significa uma coisa de bronze. Números 21, 8-9. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a em um poste. Qualquer um que for mordido pode olhá-la e viver. Então Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ele vivia. Infelizmente, esse objeto que Deus havia usado para libertar seu povo acabou se tornando um ídolo. Por essas e outras razões, Ezequias era considerado um rei diferente dos outros em sua obediência aos mandamentos de Deus. Segundo Reis 18, 4-5. Ele removeu os lugares altos de culto pagão, quebrou as imagens, pedras memoriais e cortou os postes de Asherá. Ele também destruiu a serpente de bronze que Moisés havia feito. Até aqueles dias, os israelitas queimavam incenso a ela e a chamavam de Neustã, uma escultura de bronze. Ezequias confiou confiante no Senhor, o Deus de Israel, de tal forma que depois dele não havia ninguém como ele, entre todos os reis de Judá, nem entre os que vieram antes dele. Depois de ler sobre a infidelidade e as ações más de tantos reis de Israel e Judá, o rei Ezequias é um alívio. Ele prosperou onde quer que fosse porque o Senhor estava com ele. Segundo Reis 18, 6-16. E o Senhor estava com Ezequias. Ele teve sucesso onde quer que fosse. Ele se rebelou contra o rei da Assíria e se recusou a servi-lo. Ele derrotou os filisteus até Gaza, a cidade mais distante e suas fronteiras, da torre de vigia isolada até a cidade fortificada. Agora, no 4º ano do reinado de Ezequias, que foi o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a sitiou. No final de 3 anos, eles a capturaram. No 6º ano de Ezequias, que foi o 9º ano de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. Então, o rei da Assíria enviou os israelitas para o exílio na Assíria e os colocou em Halá, no Habor, junto ao rio da cidade de Gozã, e nas cidades dos Medos, porque eles não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, mas quebraram a sua aliança, tudo o que Moisés, o servo do Senhor, havia ordenado, e não quiseram ouvir nem fazer isso. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá, exceto Jerusalém, e as capturou. Então Ezequias, rei de Judá, mandou dizer ao rei da Assíria em Laquis: eu errei, afaste-se de mim, tudo o que você me impuser, eu suportarei. Então o rei da Assíria impôs sobre Ezequias, rei de Judá, um tributo de 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Ezequias deu toda a prata que foi encontrada no templo doméstico do Senhor e nos tesouros do palácio do rei. Naquela época, Ezequias cortou fora as folhas de ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras que ele havia coberto, e deu ao rei da Assíria. Senaqueribe, o sucessor de Salmaneser, o conquistador de Israel, era o rei assírio que Ezequias enfrentaria. Infelizmente para Judá, as coisas não saíram como planejado. Senaqueribe atacou e capturou todas as cidades fortificadas de Judá, deixando apenas Jerusalém. Nesse ponto, Ezequias pode ter concluído que havia errado na avaliação da situação. Ele admitiu a Senaqueribe: eu errei, e ofereceu um resgate para evitar que seu povo sofresse o mesmo destino que Israel. A demanda era enorme,
e Ezequias enviou toda a prata e ouro que pôde encontrar, até mesmo retirando o ouro do templo. No entanto, as coisas estavam prestes a piorar. Deus cercaria os assírios ao redor de Jerusalém para pôr à prova a fé de Ezequias e demonstrar seu próprio grande poder para o seu povo. Senaqueribe também não achou que o resgate de Ezequias fosse suficiente ou estava procurando uma desculpa para atacar Jerusalém e completar sua conquista de Judá de qualquer maneira, porque o rei assírio enviou uma delegação e um exército enorme para Jerusalém, para exigir a rendição da cidade. Então o rei da Assíria enviou o Tartã, os Rabsares e o Rabsaqué, seus mais altos oficiais, com um grande exército de Laquis ao rei Ezequias em Jerusalém. Eles subiram e chegaram a Jerusalém, e quando subiram e chegaram, ficaram perto do aqueduto da piscina superior, que está na estrada do campo de Fuller, quando chamaram o rei, Eliaquim, filho de Hilquias, que estava encarregado da casa do rei, e Sebna, o escrivão, Joá, filho de Asaf, o secretário, saiu para encontrá-los. Eles queriam entregar isso ao rei em pessoa, mas tiveram que se contentar em falar com a delegação de Ezequias. O Rabsaqué disse a eles: diga a Ezequias, assim fala o grande rei, o rei da Assíria. Qual é a razão para essa confiança que você tem? Você diz: são apenas palavras vazias. Tenho conselho e força para a guerra. Agora, em quem você confia que você se rebelou contra mim? Agora preste atenção. Você está contando com o Egito, naquele pau quebrado de junco. Se alguém se apoiar nele, só vai entrar sua mão e perfurá-la. Assim é Faraó, o rei do Egito, a todos os que confiam nele. Mas se você me disser: confiamos e confiamos no Senhor nosso Deus, não é ele a quem Ezequias removeu os altos e altares proibidos, e disse a Judá e a Jerusalém: você deve adorar apenas diante deste altar em Jerusalém? Agora então faça uma barganha com meu senhor, o rei da Assíria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder colocar pilotos neles. Como então você pode dirigir sequer um dos servos mais simples do meu senhor, quando confia no Egito para carros e cavaleiros? Agora eu me deparei com este lugar para destruí-lo sem a aprovação do Senhor. O Senhor me disse: suba contra esta terra e destrua-a. O porta-voz real de Senaqueribe fez o que ele pensou ser um caso forte para Ezequias, e seu povo abrirem os portões e se renderem. Primeiro, afirmou que o Egito era um aliado inútil que não os protegeria. Em segundo lugar, ele tinha certeza de que o povo de Judá enfurecera seu Deus ao destruir os locais de culto, ou seja, os proibidos lugares altos e altares que Ezequias havia demolido. Claro, Ezequias estava certo ao demolir esses locais. Mesmo assim, seus partidários provavelmente questionariam as ações do rei à luz do que estava acontecendo. Terceiro, o porta-voz de Senaqueribe lembrou-lhes que o exército de Judá era muito fraco para resistir ao exército assírio. Dada a tentativa de Ezequias para pagar a Assíria, isso também era provavelmente verdade. Finalmente ele afirmou que o próprio Senhor tinha dito a ele para atacar e destruir esta terra, essencialmente dizendo: ei, seu Deus está do meu lado. Isso era uma mentira, mas para o povo de Jerusalém desmoralizado, pode ter parecido que ele estava correto. Afinal de contas, seus vizinhos do norte haviam caído para a Assíria, e esses mesmos conquistadores cruéis estavam agora em seus portões. 2 Reis 18, 26, 30. Então Eliaquim, filho de Hilquias, Sebna e Joá, disseram ao Rabsaqué: por favor, fale com seus servos na língua aramaica síria, porque nós a entendemos, e não fale conosco em hebraico da Judéia, na audiência das pessoas que estão na parede. Mas o Rabsaqué disse-lhes: meu senhor me enviou apenas para o seu mestre e a você dizer essas coisas. Ele não me mandou para os homens que estão condenados pelo cerco a comer seus próprios excrementos e beber sua própria urina junto com você. Então o Rabsaqué se levantou e gritou em voz alta em hebraico judaico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixe Ezequias enganá-lo, pois ele não será capaz de livrá-lo das minhas mãos, nem que Ezequias te faça confiar no Senhor e confiar nele, dizendo: o Senhor certamente nos salvará, e esta cidade de Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria.
O pedido dos 3 homens para que as negociações fossem conduzidas em aramaico em vez de hebraico visava proteger os ouvintes na parede das ameaças. Mas o assírio porta-voz não estava preocupado. Ele queria que todos ficassem com medo do ultimato de seu rei. Ele até os ameaçou em hebraico, da maneira mais repulsiva que se possa imaginar. Então ele avisou o povo para não acreditar em nenhuma promessa que Ezequias fez sobre o Senhor, aparecendo para salvá-los. Por quanto tempo o povo de Judá continuaria a confiar em seu rei à luz dessa diatribe? Reis 18:31-32. Não dê ouvidos a Ezequias, pois assim diz o rei da Assíria: renda-se a mim e venha ao meu encontro, e cada um poderá comer de sua própria videira e figueira, e todo homem poderá beber das águas do seu próprio poço, até que eu venha e te leve embora para uma terra como a sua própria terra, uma terra de trigo e vinho novo, uma terra de pão e vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não dê ouvidos a Ezequias quando ele te engana e te incita dizendo: o Senhor nos livrará. O porta-voz de Senaqueribe ofereceu ao povo paz e prosperidade em troca de sua rendição. Essas palavras podem ter soado atraentes ao povo de Jerusalém, que estava prestes a ser sitiado e isolado do resto do mundo. Os assírios também declararam inequivocamente que a deportação para uma terra semelhante à sua fazia parte do acordo. Ele prometeu a eles uma terra de trigo e vinho novo, oliveiras e mel. Da mesma forma, Satanás tenta crentes com ofertas atraentes, mas o pecado nunca entrega em todas as suas promessas. 2 Reis 18:33-37. Tem algum dos deuses das nações já resgatado sua terra da mão do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Ramate e Arpad em Aram? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Rena e Ivva, no vale do Eufrates? Livraram Samaria da minha mão. Quem entre todos os deuses das terras livraram suas terras de minhas mãos, que o Senhor resgataria Jerusalém da minha mão? Mas as pessoas ficaram em silêncio e não lhe responderam, pois o rei havia ordenado: não responda a ele. Então Eliaquim, filho de Hilquias, que estava encarregado da casa real, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o secretário, vieram a Ezequias com suas roupas rasgadas em tristeza e desespero, e disseram-lhe o que o Rabsaque havia dito. 6 perguntas retóricas concluíram o discurso. Sua essência era esta: os deuses das nações não entregaram seus seguidores das garras do rei da Assíria, nem o Senhor salvou Jerusalém. Enfurecido por este encontro, os homens de Ezequias voltaram para o rei com suas roupas rasgadas em perigo. 2 Reis 19:1-4. Quando o rei Ezequias ouviu isso, ele rasgou suas roupas, cobriu-se de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, que estava encarregado de sua casa, Sebna, o escriba, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Disseram-lhes eles: assim diz Ezequias: este é um dia de angústia e ansiedade, de punição e humilhação, porque as crianças vieram para a hora do seu nascimento, e não há força para salvá-los. Pode ser que o Senhor teu Deus ouvirá todas as palavras do Rabsaque, a quem seu senhor, o rei da Assíria, enviou para insultar e desafiar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor, o seu Deus, ouviu. Então faça uma oração pelo remanescente do seu povo que ficou em Judá. Quando o rei Ezequias ouviu o seu relato, ele fez a mesma coisa que seus homens fizeram. Ele rasgou as roupas de dor. Ele devia estar se perguntando que virada tão terrível de eventos ocorreram. Afinal, ele tinha sido obediente a Deus. Ele havia renovado a adoração de Judá. Ele havia seguido as instruções do Senhor. Ele já havia prosperado como resultado da providência de Deus, mas Deus era ensurdecedor silencioso na época. A história serve como um bom lembrete de que a fidelidade a Deus não o protege da adversidade, mas prepara você para esses ensaios. Você estará mais bem preparado para lidar com problemas e sofrimento se viver sua vida de uma perspectiva divina, confiando nele nos maus momentos tanto quanto você tem no bem. Você também terá a oportunidade para testemunhar Deus em ação. O rei Ezequias entrou no templo do Senhor para adorar apesar de sua angústia. Além disso, ele fez algo que muitos de seus antecessores não.
Ele enviou uma delegação vestida de saco para buscar uma palavra do Senhor através do profeta Isaías. Eles explicaram ao Deus a terrível situação do profeta Judá e informaram que o líder assírio veio para zombar do Deus vivo. Segundo Reis 19:5-7, os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías. Ele disse a eles: "Diga isso ao seu mestre. Assim diz o Senhor: Não tenha medo das ameaças que ouviu, das quais os servos do rei da Assíria me insultaram. Eu farei com que ele ouça um boato e volte para a sua terra, onde ele será morto à espada." Isaías já sabia de tudo isso porque Deus sabia de tudo isso. Por isso, ele passou uma mensagem aos servos para Ezequias, começando com a ordem: "Não tenha medo." Este é um comando que aparece muitas vezes na Bíblia. É a forma como Deus tranquiliza seu povo, dando-lhes confiança e assegurando-lhes que: "Eu tenho tudo sob controle, você pode confiar em mim." O Senhor não apenas ouviu as palavras insultuosas do lacaio do rei assírio, mas também tinha um plano para responder a elas. Em vez de derrotar Jerusalém, o rei Senaqueribe voltaria para sua terra e seria morto pela espada. Segundo Reis 19:8-13. Quando o Rabsaque voltou, encontrou o rei da Assíria lutando contra Libná, uma cidade fortificada de Judá, pois ele soubera que o rei havia deixado Laquis. Quando Senaqueribe soube que o rei Tiraca da Etiópia estava se preparando para atacá-lo, enviou mensageiros novamente a Ezequias, dizendo: "Diga isso a Ezequias, rei de Judá. Não deixe o seu Deus em quem você confia enganá-lo, dizendo: Jerusalém não será entregue ao rei da Assíria. Ouça, você ouviu o que os reis assírios fizeram a todas as terras, destruindo-as completamente. Será que você pensa que será poupado? Será que os deuses das nações que meus antecessores destruíram salvaram essas terras? Gozã, Arã da Mesopotâmia, Rezef e o povo de Éden que está em Telassar? Onde estão o rei de Ramate, o rei de Arpade, do norte da Síria, o rei da cidade de Sefarvaim, Ena e Ivvá? O porta-voz real de Senaqueribe estava provavelmente acampado nas muralhas de Jerusalém, esperando uma resposta de Ezequias, quando chegou a notícia de que o rei tinha retirado seu exército de Laquis e estava lutando em Libna, que ficava a cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Senaqueribe soubera que o rei Tirhaká de Cush estava se preparando para lutar contra ele, o que fez o rei assírio desviar sua atenção para longe de Jerusalém por um curto período de tempo. Senaqueribe garantiu a Ezequias que voltaria, repetindo as ameaças feitas por seu subordinado mais cedo. Segundo Reis 19:14-19. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a diante do Senhor. Ezequias orou ao Senhor e disse: "Ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, Tu és o Deus, só Tu, de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Ó Senhor, inclina teu ouvido e ouve, Senhor. Abre teus olhos e vê. Ouve as palavras zombeteiras de Senaqueribe, que enviou para insultar e desafiar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios devastaram as nações e suas terras, destruíram os deuses delas, porque não eram deuses reais, mas apenas o trabalho das mãos dos homens, madeira e pedra. Agora, ó Senhor nosso Deus, por favor, salva-nos das mãos deles, para que todos os reinos da terra possam saber, sem sombra de dúvida, que só Tu, Senhor, és Deus." Quando Ezequias leu a carta de Senaqueribe, ele não rasgou suas roupas em agonia. Em vez disso, levou-a ao templo, colocou-a diante de Deus e orou. Ezequias começou: "Senhor, Deus de Israel, entronizado entre os querubins", reconhecendo sua submissão ao divino rei. Ele lembrou a Deus de uma relação especial com Israel, em oposição às relações institucionais entre povos conquistados e os falsos deuses das nações que a Assíria derrotou. Ele sabia que nenhum dos deuses das nações havia salvo seu povo porque foram criados por mãos humanas, sem poder real. Mas o Senhor não é assim. Ele não é uma criação do homem. Ele é o Criador dos céus e da terra. A carta de Senaqueribe foi vista por Ezequias como um ataque ao caráter de Deus, e ele implorou a Deus para defender a si mesmo e seu povo. Ezequias lembrou a Deus que atender seu pedido traria grande glória a ele. Esta oração serve como um modelo para os crentes que estão em perigo. 1 Reis 19:20-28.
Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi sua oração sobre Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem filha de Sião o desprezou e zombou de você. A filha de Jerusalém balançou a cabeça atrás de você. Contra quem você zombou e blasfemou? Contra quem levantou a voz e arrogante levantou os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio de seus mensageiros você zombou e desafiou o Senhor. E disseram com jactância: com minhas muitas carruagens subo aos montes mais altos, aos pontos mais remotos do Líbano. Cortei seus altos cedros e seus ciprestes escolhidos. Entrei no alojamento mais distante, na floresta mais densa. Cavei poços e bebi águas estrangeiras. E com a sola dos meus pés, eu sequei todos os rios do Baixo Nilo do Egito. Você não ouviu as perguntas do Deus de Israel? Há muito tempo eu fiz isso. Desde os tempos antigos eu planejei isso. Agora eu fiz acontecer. Que tu, rei da Assíria, deve ser meu instrumento transformar cidades fortificadas em montes ruinosos. Portanto, seus habitantes eram impotentes, quebrados de espírito, envergonhados, como plantas do campo, erva verde, como a grama nos telhados, que é queimada antes de crescer. Mas eu, o Senhor, conheço o seu assentamento, ó Senaqueribe, quando você vai embora, sua vinda e sua fúria contra mim. Porque você está furioso contra mim, e porque sua arrogância e complacência subiram aos meus ouvidos, vou colocar meu gancho em seu nariz e o meu freio em seus lábios, e eu o farei voltar para a Assíria pelo caminho que você veio. Deus ouviu Ezequias e respondeu uma vez mais através de Isaías. Senaqueribe é ridicularizado em sua resposta poética, que exalta o soberano de Deus governar as nações. O rei assírio não só zombou de Judá e de seu rei, mas também zombou e blasfemou o Santo de Israel. Enquanto Senaqueribe arrogante assumiu sua própria liderança e poder, cortou uma faixa através de muitas nações, ele não tinha ideia de que suas vitórias foram predestinadas por Deus, como parte de seu plano maior. O rei assírio era então apenas um peão no tabuleiro de xadrez do reino de Deus. Senaqueribe não fez um movimento ou pensamento que Deus não estava ciente, incluindo qualquer raiva dirigida ao Senhor. Senaqueribe, por outro lado, descobriria quão insignificante ele era quando Deus inseriu seu anzol em seu nariz e o arrastou de volta para a Assíria. 2 Reis 19, 29, 31. Este será o sinal para você, Ezequias. Neste ano você vai comer o que cresce por si mesmo. No segundo ano, o que brota por conta própria. E no terceiro ano, semear e colher, plantar vinhas e comer seus frutos. Os sobreviventes que restarem da casa de Judá voltarão a criar raízes para baixo e dar frutos para cima. Pois um remanescente irá de Jerusalém, e um grupo de sobreviventes do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deus falou palavras de conforto a um rei e seu povo que estavam enfrentando um cerco inevitável e a fome. Por medo dos assírios, o povo de Jerusalém não tinha sido capaz de sair dos muros para plantar. Mas o sinal de Deus para Ezequias foi que o povo de Jerusalém comeria colheitas que crescessem por conta própria pelos próximos 2 anos. Eles seriam capazes de semear e colher, plantar vinhas e comer seus frutos no terceiro ano. Judá não seria destruído. Um remanescente sobreviveria, daria fruto e sairia dos muros de Jerusalém. Porque o Senhor é zeloso por sua glória e por seu povo da aliança. 2 Reis 19, 32, 34. Assim diz o Senhor sobre o rei da Assíria: ele não virá a esta cidade de Jerusalém, nem atirará uma flecha aqui, nem virá na frente com escudo, nem construirá um cerco contra ela. Por causa da minha grandeza, por causa da minha própria honra, vou proteger esta cidade e defendê-la. Por quê? Porque sou eu quem está falando. Mais uma vez, o Senhor prometeu a Ezequias que Jerusalém seria protegida contra o cerco assírio. A proteção de Deus não era para o bem de Judá, mas por causa de sua própria reputação. Senaqueribe queria uma vitória rápida e fácil, mas ele não venceria Jerusalém. Deus estava firmemente no controle e prometeu proteger a cidade de acordo com a sua própria grandeza e honra. 2 Reis 19, 35, 37. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 soldados do exército assírio. Quando o povo de Senaqueribe se levantou na manhã seguinte,
Encontraram todos os corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e voltou para Nínive, onde ficou em sua própria casa. Um dia, enquanto ele estava adorando na casa de seu deus Nisrag, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram com a espada e fugiram para o país de Ararate. E seu filho Esar-Hadom sucedeu como rei. Naquela noite, o anjo do Senhor, sem nenhum esforço, matou 185.000 soldados assírios acampados em volta de Jerusalém. Este era um sinal claro para Senaqueribe e seu exército de que Deus estava com seu povo e que seu desafio ao poder de Deus foi em vão. Senaqueribe foi para Nínive, onde foi assassinado pelos próprios filhos, Adrameleque e Sarezer. Essa história ilustra o poder e a proteção de Deus sobre seu povo, mesmo quando enfrentam ameaças esmagadoras. É um testemunho de que Deus ouve as orações de seu povo e responde de maneiras surpreendentes e poderosas. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama. Juntos, podemos espalhar fé e esperança.